decoração maravilhosa, linda ali. Então nós parabenizamos os homens pela dedicação, pela programação, pela direção de culto. Quero compartilhar, dividir esse tempo com meu amigo Davi e a Vera. Não é o Davir, é o Davi, né? Pode vir, Davi. E a Vera, eles são nossos missionários. A igreja, parte dela já conhece, talvez você não conheça, mas vão conhecer a partir de agora aqueles que não conhecem. A igreja já conhece o Adriano, que é nosso missionário também, parceiro, que está no Tajiquistão. O Davi, ele vai dizer onde ele está, a Vera, eles vão dizer onde eles estão trabalhando. Se eu adiantar tudo, fica muito fácil, né? Mas o Davi é meu amigo de adolescência. Ele fazia parte da mesma igreja de onde eu vim, quando vim para o Seminário Teológico Batista do Oeste do Brasil. Ele é da Igreja Batista Getsemane, lá em São Luís do Maranhão. E foi lá que nós recebemos o chamado do Senhor. Fazíamos parte do mesmo grupo de adolescentes, depois de jovens, depois de vocacionados, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E ele está espalhado pelo mundo e espalhando muito mais missionários pelo mundo, como vocês vão ouvir o testemunho e o compartilhamento daquilo que Deus tem feito através da vida deles. Ele vai apresentar melhor a Vera, porque eles são todos bem brasileiros, né? A Vera torce para o Brasil quando joga Argentina e Brasil, e vocês vão saber por que disso, mas esse casal tem estado conosco desde quinta-noite, sexta-feira mais precisamente, na madrugada, e tem sido muito presente de Deus ter a companhia deles conosco nesses dias, né? É uma alegria receber o Davi, pessoalmente como amigo, mas também como Igreja Batista do Jardim Tarumã, na obra missionária, como parceiros desse projeto missionário. Davi e Vera, queremos deixar vocês à vontade para compartilharem conosco, e aí depois eu volto para orar com vocês também, tá bom? Obrigado, Adonias. A graça, a paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. É uma alegria estar aqui de volta. Alguns devem já lembram de nós, né? Estivemos aqui fazem 4 anos, né? No ano de 2022, agosto de 2022, final de julho, início de agosto, tivemos o privilégio de conhecer essa amada igreja pela primeira vez. Uma viagem igual a essa desse ano. Depois de 4 anos fora do Brasil, a gente veio desde ali da Inglaterra para Argentina, Brasília, Campo Grande, São Luís. E nós estamos fazendo a mesma viagem depois de 4 anos. E para nós é uma alegria estar aqui na Igreja Batista do Jardim Tarumã, né? É uma igreja que nos abraçou, e nesses 4 anos a gente tem caminhado junto essa jornada. Nós enviamos notícias e agradecemos todo o apoio, as orações, a ajuda da igreja para que a gente esteja ali no campo, né? E meu nome é Davi, como o pastor Adonias disse, amigos de adolescência, e ele foi o primeiro que saiu dali do Maranhão, da Igreja Batista Getsemane, daquele grupo de jovens, né? 86, né? Eu saí no ano 1990 para Bolívia, um país vizinho daqui, né? E é onde eu comecei a minha jornada missionária, como solteiro, por 10 anos no campo missionário. Tive o privilégio de conhecer essa mulher de Deus, que é da Argentina. Boa noite, Deus abençoe. Eu sou de Buenos Aires e, como David falou, ele vai falar um pouquinho mais. Estamos na obra missionária já há 26 anos, na Inglaterra, desde que casamos. E é uma bênção poder estar com vocês e participar do culto
y siempre agradecidos por el amor de la iglesia y la ayuda en nuestro ministerio. Deus abençoe. E nós, essa união do Brasil com a Argentina, que é uma bênção, ela como mãe, né? Tivemos um filho, o nome dele é Daniel Estevan. Ele já vai fazer 23 anos, agora em junho. Já está casado, vai fazer 3 anos que ele está casado. Se casou aos 20 anos de idade com a Raquel. Ela é da África do Sul. E eles dois também moram ali na Inglaterra. Estão no campo missionário, não como nós, a tempo completo, mas no campo missionário, na área de trabalho deles. Eles trabalham e são servos de Deus missionário ali na área de trabalho. E eu vou falar um pouquinho no final aqui do que está acontecendo ali na Inglaterra. E nosso filho e nossa nora, eles estão vivenciando algo novo no meio dos jovens ali na Europa. Mas é uma bênção para nós estarmos aqui, para poder compartilhar com os irmãos o que Deus tem feito em outra nação, né? Não só na nação onde nós estamos, que é a Inglaterra, mas também através daquela nação em outras nações, né? Nós servimos a Deus na missão Jovens com uma Missão, que alguns irmãos já devem conhecer, né? Como o missionário Adriana e a esposa, que também são da Jocum, Jovens com uma Missão, estão lá no Tajiquistão, e nós estamos lá na Inglaterra, no treinamento de missionários, de jovens que vão ali para poder receber um treinamento e se preparar para o campo missionário. Então, essa é a ênfase, esse é o nosso propósito. Deus tem nos usado nessa área de treinamento para o campo missionário. E a Igreja Batista aqui em Tarumã faz parte desse projeto missionário. Então, nós vamos compartilhar um pequeno vídeo de 4 minutos, que é um resumo desses 26 anos de ministério ali. Já são 27 anos de casados, e é um resumo desde que a gente começou e tudo que as áreas que a gente tem trabalhado. Vocês vão ver algumas fotos de algumas escolas de treinamento missionário. Nós estamos envolvidos, que é a Escola de Inglês para Missões e a Escola também de Missões Fronteiras. E vão ver também um outro ministério que nós estamos envolvidos, que é o ministério que em inglês se chama Mission Builders, seria voluntários de curto prazo. São pessoas que não estão na obra de missões, mas eles querem ter uma experiência no campo missionário. Eles trabalham, têm suas profissões, são estudantes universitários, mas eles querem ter uma experiência de curto prazo. Às vezes, no período de férias, eles servem na base missionária, na área de hospitalidade, na cozinha, na manutenção, na jardinagem. Eles participam das reuniões na comunidade missionária, e aí eles têm uma experiência com Deus e também vendo o que é que Deus tem feito no campo missionário. Muitos desses jovens, e alguns já são até aposentados, que decidem ter esse tempo voluntário de curto prazo, eles chegam ali por um período de 1 mês a 3 meses, e depois, principalmente jovens, eles decidem fazer um treinamento missionário depois. E alguns até ficam na obra missionária. Vocês vão ver algumas fotos dessas pessoas que nesses últimos
26 anos a gente tem tido experiências juntos, né? É um resumo de várias experiências em 4 minutos. Depois disso, eu vou compartilhar a palavra, mas a gente trouxe esse vídeo para, pelo menos, que os irmãos vejam algo do que a gente tem feito, né? E porque nós sabemos que a igreja ora por nós e nos tem abençoado. Ontem tivemos a experiência de estar com os juniores, né? Lá em cima, numa das salas, e aqui com os adolescentes, né? E a gente pôde compartilhar algo com eles também. E foi interessante, porque quando estávamos com os juniores, eles tinham uma foto nossa com o nosso filho. E porque eles oravam, eles têm orado por nós. E até a gente falou, nós vamos enviar uma foto atualizada, não só com o nosso filho, mas agora com a nossa nora, a Raquel. Porque eles disseram que vão continuar orando por nós. E a gente está muito agradecido de ver que os menores, né, os jovens, os adolescentes, e a igreja está orando pela obra missionária, né? Deus os abençoe. Tá bem? Vamos assistir então esse pequeno vídeo e depois eu vou compartilhar algo, ok? Nós somos aqui a família Pinheiro. Eu sou o missionário Davi, aí do Brasil, membro da Igreja Batista de Getsemane. E eu sou Vera, de Argentina. O nosso filho é Daniel Estevão. Ele nasceu na Inglaterra e está casado com a Rachel, que é da África do Sul. Nós trabalhamos na agência missionária Jocum, Jovens com uma Missão. Está localizada em Harpenden, na Inglaterra, Reino Unido. Nosso ministério é na área de treinamento e acompanhamento pastoral. Trabalhamos com a EFM, Escola de Inglês para Missões, com a SOFM, Escola de Missões Fronteiras, e com os Mission Builders, que são os voluntários de curto prazo que servem aqui na base. A nossa visão missionária é servir a Deus através dos ministérios pastoral e de treinamento transcultural além das fronteiras. Não sossegam até chegar no fundo dos becos. Dizem sim como inocentes, muitos diriam não. Não calculam consequências, nem o valor do pão. Pra onde vão os pés desses benditos? As notícias vão chegar nos cantos longínquos. São da lua, são da terra, o céu é a direção. Só destinos e chegadas, sem um lugar no chão. Muitos diriam não. Não calculam consequências, nem o valor do pão. Pra onde vão os pés desses secretos? Felizes por cumprir doces decretos. Ajuntaram seus pertences na palma de uma das mãos. Não habitam holofotes, moram numa paixão.
Pra onde vão os pés desses inquietos? Pra onde vão os pés desses secretos? Pra onde vão os pés desses benditos? Oh, desses inquietos. Desse secreto. Essa última foto está o nosso filho Daniel e a Raquel. E é a foto que a gente vai enviar para os juniores, né, para estarem orando. E depois eu vou falar dessa outra foto aqui. Mas eu gostei muito dessa música. Para onde vão os pés desses inquietos? E no final termina, até os confins da terra. Amém? Para onde vão os pés dessa igreja? É só aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, Brasil, além dessa região, aos confins da terra, amém? Então, para onde vão nossos pés? Né? E Deus nos chama aí até os confins da terra, né? Alcançar os povos. E muitas vezes a gente não pode ir com os nossos próprios pés, mas podemos ir segurando a corda, podemos ir orando. Quando eu digo segurar a corda, já que eu não posso ir, eu posso segurar a corda orando pela obra missionária, eu posso segurar a corda investindo na obra missionária para aqueles que podem ir, não? E juntos fazemos a obra de Deus, cumprimos a grande comissão, amém? Amém. E a Igreja Batista do Tarumã, vocês, irmãos, são inquietos também, amém? Os pés de vocês estão inquietos, amém? Amém. Vocês me entendem quando eu digo isso? Inquietos para ver o Evangelho chegar até os confins da terra. Esse é o propósito, é o nosso propósito. E nesse vídeo vocês viram um resumo, como vocês viram, muitos jovens, pessoas de diferentes idades, gerações, que a gente tem tido contato, tem tido a oportunidade de ministrar na vida, de fazer um acompanhamento pastoral e de animá-los a seguir o propósito que Deus tem na vida deles. Muitos deles voltaram, depois de um período de treinamento, voltaram para os seus países, voltaram para a universidade onde eles estavam estudando, voltaram para o seu local de trabalho e seguiram o propósito de Deus na vida deles, aonde Deus os colocou, a cada um deles, né? E outros decidiram entregar suas vidas tempo completo para a obra missionária. E continuaram lá conosco, fizeram mais treinamento. Alguns estão atualmente fazendo outros treinamentos para serem enviados para o campo missionário. E assim, junto com a igreja, fazemos e cumprimos a grande comissão de ir e pregar o Evangelho até os confins da terra. E eu gostaria de ler com os irmãos essa passagem de 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7. Nós vamos fazer uma oração e pedir que Deus fale aos nossos corações, amém? Eu vou orar.
Pai nosso, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui essa noite para louvar o teu nome. Deus, o Senhor é o centro deste lugar, Pai. A razão que estamos aqui é por causa do Senhor, ó Deus. Fala nos nossos corações essa noite, Pai. Queremos ouvir a tua voz. Que seja o Senhor que fale e ministre aos nossos corações, Senhor. Nós te pedimos, com a tua bênção e a tua direção, do teu poder e do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler então 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7. Gostaria de pedir que os irmãos, se possível, ficassem em pé, né? Vamos ler juntos. Temos, porém, este tesouro. Eu vou começar, na verdade, a partir do versículo 6. Versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas... Não, desculpa, eu vou ler do versículo 5. A partir do versículo 5 ainda tem mais a ver com o que eu quero falar. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. Outra vez, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. E a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo. Amém? A partir do versículo 26 também diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Amém? Poder sentar, irmão. Porque tudo isso se resume em o que nós vamos receber de Deus como pessoas individuais e como vamos prosseguir nesse propósito que é para a eternidade. Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo à igreja de Coríntios uma palavra que a igreja necessitava receber de conhecimento, de admoestação e de ânimo. Aqui ele diz, temos porém esse tesouro de vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo.
Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. E aqui Paulo está falando de coração aberto para a igreja, uma igreja que estava necessitando despertar, necessitava de ânimo, necessitava de uma exortação. E o propósito dele aqui era trazer à luz o que a igreja necessitava ali em Coríntios, e que se desperte para o propósito que Deus tem. E nós sabemos que hoje, na nossa vida atual, no nosso dia a dia, a gente está vivendo como igreja desafios, estamos vivendo em tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de conflitos, tempos de divisão, tempos de desânimo, e a começar diante da nossa mesma família, os desafios que vivemos, os nossos vizinhos, o nosso local de trabalho, nossas escolas, nossa universidade, onde Deus tem nos colocado. Cada dia a gente tem vivenciado lutas e desafios que às vezes desanima, e nós necessitamos de um despertar, necessitamos de um renovo, necessitamos de um abrir de olhos. E tem uma irmã que é muito conhecida, já está com o Senhor, que os irmãos já devem ter ouvido falar da irmã Corrie ten Boom. Quem já ouviu falar dessa irmã Corrie ten Boom? Ela era uma serva de Deus que está na glória. E ela escreveu livros, e uma das palavras que ela deixou, que eu recebo e gostaria de compartilhar com os irmãos, ela disse, eu vou ler agora aqui: nós somos vasos comuns de barro, cheios do tesouro das riquezas de Deus. O vaso não é importante, mas o tesouro é tudo. Amém? Aqui no versículo 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. E a irmã aqui, ela está dizendo que nós somos esses vasos comuns de barro, cheios do tesouro da riqueza de Deus. O vaso não é importante, nós não somos importantes, mas o tesouro é tudo, o tesouro que está em nós. Amém? Obrigado, irmão. Esse tesouro que está em nós. Amém? E o que eu gostaria de deixar com os irmãos aqui, isso falando comigo mesmo, essa importância de começar por mim como vaso, um vaso de barro, né? Que não sou eu, mas é Cristo em mim, onde tudo começa, é nesse coração, nessa intimidade entre eu e Ele, e eu como vaso, e Ele é o tesouro que está dentro de mim, da mesma forma do irmão e da irmã. Um outro grande servo de Deus que já está com o Pai na glória, o nosso querido Billy Graham. Muitos conhecem o evangelista, já ouviu falar do evangelista Billy Graham, né? Ele também disse que, em uma de suas frases, a oração é a conversa mais importante do dia. Fale com Deus antes de falar com qualquer pessoa. Amém? A oração é a conversa mais importante do dia. Fale com Deus antes de falar com qualquer pessoa.
no começo do seu dia. E quando eu me refiro a nós como vasos, a necessidade que temos, desde o começar do abrir dos nossos olhos, no amanhecer do dia, de ter essa comunhão com Ele, de ter esse relacionamento e essa busca de Deus. O irmão pastor Wilson, quando começou aqui o culto, ele falou de conversar com Deus. Não foi o irmão, não falou? Da importância de conversar com Deus, desse relacionamento que devemos ter com Ele. E aqui Paulo está ministrando na igreja em Coríntios uma palavra de ânimo, de exortação para encorajar a igreja, né, a não se desanimar. Pelo contrário, mesmo que nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. E como é que nosso ser interior pode se renovar dia a dia? Depende dessa conversa com Ele dia a dia, depende desse encontro com Ele dia a dia, depende de eu reconhecer que eu sou um vaso de barro, e que não tenho importância, porque o que importa é Ele que está em mim. E a importância desse relacionamento, eu e Deus comigo. Daí começa o maior propósito de nossas vidas. O que vem depois, que é o resto do dia, que são as atividades do dia, que é o ministério que a gente exerce, que é o trabalho que eu realizo, que é o meu relacionamento com minha família, o meu relacionamento com meus amigos, irmãos e com a igreja, não vai valer nada a pena se eu não tenho primeiro essa minha conversa com Ele diária, esse meu encontro com Ele diário, esse meu desejo de conhecer dele, mais dele diariamente. Então, eu gostaria de deixar essa palavra de ânimo com os irmãos. Assim como Paulo estava aqui falando e ministrando na igreja em Coríntios, eu queria deixar uma palavra de ânimo diante de tudo que a gente tem vivenciado nesse mundo, para a igreja aqui de Tarumã, de não desanimar, mas perseverar. A gente cantou aqui alguns louvores, algumas músicas que falam bastante, ministrou no meu coração. E eu gostaria de ler aqui com os irmãos, porque a gente louva a Deus, a gente canta na igreja, né? E muitas vezes a gente precisa meditar no que a gente está declarando através do canto, quando a gente está cantando, quando a gente está orando, quando a gente está na presença de Deus. E o primeiro canto aqui dizia que meus olhos estão em ti, não posso deixar de te ver, seguro em tuas mãos estou. Lembra que a gente cantou isso hoje? Meus olhos estão em ti, não posso deixar de te ver, seguro em tuas mãos estou. Nada melhor do que começar o dia conversando com Ele, né? E declarando isso para Ele. Depois a gente cantou também na mesma canção: a tua palavra me diz para eu não me guiar pelo que vejo aqui. Vivo pela fé em ti, meu Deus. A tua palavra me diz para eu não me guiar pelo que vejo aqui. Vivo pela fé em ti, meu Deus. Não é lindo poder começar o dia falando assim com Ele, tendo essa conversa bem sincera com Ele? Às vezes a gente canta cantos como esse,
E a importância de viver, não só cantar. Entendeu? De comunicar isso e vivenciar isso no nosso coração. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, mas maior és tu que está em mim. Amém? Aqui nessa passagem está vendo que ele dizia: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo. Amém? O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu que está em mim. Amém? Nós cantamos isso hoje no louvor. E também foi dito que vai haver um encontro com Jesus no dia 16 de maio, sábado, às 17h30. Um encontro com Jesus. A igreja deseja ter esse encontro, amém? Se a igreja está planejando ter esse evento, são as senhoras que vão se encontrar com Jesus? Senhoras? Ou é para toda a igreja? Das mulheres, mas os homens estão convidados, é isso? Então, um encontro com Jesus. Existe uma sede, né? Um desejo da gente ter essa comunhão com Ele. Depois a gente cantou, Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o controle de todo o meu ser. Meu início, meio e fim. Que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Amém? Eu creio que essa foi a última canção, né? Uma das últimas canções que a gente cantou aqui. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim. Desde que eu abro o olho de manhã cedo, quando eu tenho essa conversa com Ele, durante o dia, meio-dia até o final do dia, do início da minha vida, desde o momento que eu conhecia Jesus até o fim e a eternidade. Que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Amém? Quando a gente cantar essa canção de novo, vamos refletir no que a gente está cantando, né? Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Como eu posso mostrar Jesus através da minha vida? Se eu não me relaciono com Ele, se eu não tenho, no meu dia a dia, eu não caminho na presença dEle, né? Antes de eu avançar com os pés para alcançar as nações, se eu não tenho esse momento na presença dEle todos os dias de minha vida, se eu não tenho esse relacionamento pessoal com Ele, de nada adianta eu dar o passo, como dizia aquela canção daquele vídeo, né? Inquietos são os pés daqueles que vão até os confins da terra. Mas inquietos por quê? Porque existe uma fome, um desejo de levar, de alcançar aqueles que estão necessitando, levando o Evangelho.
Tudo nasce de um relacionamento pessoal entre eu e ele primeiramente. E depois, a canção termina dizendo: Jesus é o centro dessa igreja. Jesus é o centro dessa igreja. Um dia ele virá, como a igreja eu vou me encontrar com Jesus. Nós terminamos esse último canto ministrando essa palavra, dizendo, profetizando, proclamando essa palavra, que Jesus é o centro dessa igreja. Amém? Que um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Amém? Igreja Batista Tarumã, Jesus é o centro nesse lugar. Amém? Nós estamos aqui por causa dele. Nós estamos aqui porque um dia cada um de nós teve um encontro pessoal com ele. A razão pela qual estamos aqui é porque queremos e desejamos, almejamos seguir a Jesus como discípulos, seguidores de Jesus, com o propósito de ter comunhão com ele e com os irmãos, a igreja, o corpo de Cristo. E juntos, seguir nesse propósito e com os pés inquietos, continuar a obra que Deus tem para cada um de nós. Então eu gostaria de deixar essa palavra de ânimo aos irmãos e dizer que não vamos, a começar por cada um de nós como pessoas, indivíduos, não vamos deixar de ter essa conversa diária com ele, amém? Busque ter essa conversa cada dia com ele, caminhar junto com ele, no início, no meio e no fim, nunca deixar de estar na presença dele. Nos momentos de tribulações, aflitos, ficamos aflitos, perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo morrer de Jesus. A nossa vida, o nosso relacionamento pessoal com Ele. E isso é que vai fazer diferença em tudo que fazemos no nosso dia a dia. E assim como consequência, naquilo em que, na obra, no campo missionário, no ministério na igreja, servindo ao Senhor, tudo que a gente fizer, seja para a honra e glória de Jesus. Amém? E Deus está fazendo uma obra. Está fazendo uma obra aqui na Igreja Batista Tarumã. No final deste mês, vocês estão comemorando o aniversário da igreja. Amém? Vai haver um congresso. E vocês vão celebrar mais um ano de existência dessa igreja e continuar cumprindo o propósito que Deus tem na vida de cada um, o propósito que Deus tem nessa igreja, de alcançar esse bairro, alcançar daqui as nações. Essa igreja está alcançando as nações. Vocês estão lá em Tajiquistão, sim? Com o irmão Adriana e sua esposa. Vocês também estão lá na Inglaterra conosco, ministrando e treinando outros que também estão indo para as nações. Vocês estão em outros campos missionários aqui na cidade, em todo o trabalho que é feito, no Ministérios com os Juniores, que eu tive a oportunidade de me encontrar com os adolescentes, adultos, homens, mulheres. O campo e a obra é grande. E o campo é o mundo que está aqui fora, né? Amém? Quando saímos da igreja, estamos entrando no campo missionário. Começa aqui, da porta da igreja, quando a gente dá um passo para fora. Nós somos... Eu quero dizer que a igreja é bem-vinda ao campo missionário, desde o momento que a gente sai da porta da igreja. Amém?
A gente vem para a igreja para louvar a Deus, adorar a Deus, estar na presença dEle e ter comunhão com os irmãos. Mas o nosso culto começa quando a gente vai para a cama dormir na presença dEle, quando a gente acorda, se a gente está em comunhão com Ele, cultuando, adorando e louvando o nome dEle, no início, no meio e no fim de cada dia. É um relacionamento diário, é um caminhar diário, é uma comunhão diária na presença dEle, que vai fazer diferença na minha vida pessoal e diferença onde eu estiver, com minha família, no meu local de trabalho, na universidade, na escola e na igreja, servindo a Ele. Amém? Eu gostaria só de dar um testemunho de ânimo em relação ao que Deus tem feito nesse mundo. Essa última foto que eu pedi para o irmão colocar, isso está acontecendo atualmente em várias partes do mundo. Eu acredito que muitos irmãos já ouviram falar de que pessoas estão se reunindo em ruas, em praças, em parques de cidades para ter um momento de louvor, e termina que são muitos que estão louvando a Deus em lugares onde você menos imagina. Está acontecendo isso atualmente, diante de todos os desafios, as lutas, as guerras e conflitos que estão passando no mundo. Deus está operando no meio de uma nova geração. Isso está acontecendo no continente europeu. Isso aqui é uma igreja na Inglaterra. Essa primeira parte da foto, vocês podem ver uma fila de jovens, várias pessoas fazendo uma fila para entrar em uma igreja e se prostrar diante de Deus. Vocês sabiam que isso está acontecendo na Europa? Amém? Europa, o continente velho, conhecido como continente velho, celeiro de missões, países missionários que chegaram às nações, saíram de Holanda, Inglaterra, Alemanha, Suécia. Hoje esse continente está necessitando do Evangelho, está necessitando de um reavivamento, de um despertar. Diante de tanta invasão de outras religiões, como por exemplo o islamismo, se vocês forem ver nas notícias, os refugiados que chegam, fugindo de guerras, de outros países que são perseguidos, eles chegam com suas religiões pagãs e eles estão multiplicando, templos fechando as portas, igrejas fechando as portas, e religiões como o Islã, como o hinduísmo, crescendo. Mas diante de todo esse desafio que se está vivendo hoje em dia ali na Europa, Deus está fazendo algo. E onde que Ele começa? Na juventude, a juventude europeia. Essa é uma igreja em Londres. Eles se reuniram ano passado para uma noite de oração, a partir das 7 da noite até as 7 da manhã. Onde já se ouviu falar que numa igreja na Europa, jovens iam fazer uma vigília? Aqui é comum, né, no Brasil. Mas nós que já estamos ali há muitos anos, ver acontecer algo assim é resposta de oração. Amém? É um começo de um avivamento. Eles chamam avivamento silencioso, porque já está acontecendo. E começou a acontecer eventos assim, momentos assim, desde que terminou o Covid. Os irmãos lembram, durante o Covid, o lockdown, em muitas nações do mundo, muitas pessoas entraram em depressão, tentativa de suicídio,
principalmente adolescentes jovens, porque estavam fechados, não podiam ter contato, e veio a depressão. O inimigo se aproveitou desse momento. E, por incrível que pareça, não é incrível que pareça, é a mão de Deus e resposta de oração. Muitos que estão hoje vivendo esses momentos são jovens. Jovens que estão buscando algo, porque eles estão vivendo depressão, falta de esperança, de propósito na vida, e eles estão buscando e encontrando em Jesus. E a estratégia de Deus é que se Ele alcança essa geração nova, não vai acontecer como, por exemplo, na Europa, o que a gente tem visto, e muitos têm até se desanimado e se sentido como que atacados como igreja, de ver o avanço de tantas outras religiões pagãs no continente, como o continente europeu, tantas igrejas fechando a porta, e de ver que essa geração nova está tendo uma experiência com Cristo, e eles é que vão fazer diferença para que a igreja não se desanime, para que a igreja permaneça firme e que o inimigo não avance em um continente como o continente europeu. Aquela fila de jovens, naquele culto de vigília, foram mais de 2.000 jovens na cidade de Londres. Não sei se os irmãos ouviram falar disso, mas saiu em toda a mídia, saiu no Instagram, Facebook, em alguns até jornais. E mesmo na Inglaterra, jornais seculares colocaram essa foto de mais de 2.000 jovens esperando o momento para entrar na igreja para poder estar na presença de Deus. Isso é algo realmente de Deus, não pode ser outra coisa, resposta de oração. E esse templo, onde eles estão diante de Deus, e entrando e saindo jovens durante toda a noite, buscando ter na presença de Deus, é a igreja que o nosso filho e minha nora frequentam lá na Inglaterra. A gente tem visto igrejas fechando a porta, templos se tornando centros islâmicos, mesquitas, templos se tornando centros hinduístas. Os irmãos já devem ter ouvido falar, né? Catedrais, igrejas anglicanas, metodistas, até batistas, que mantêm a fachada porque são igrejas de templos antigos. Eles não podem mudar a fachada, a arquitetura do lado de fora, mas quando você entra é uma boate, é um restaurante, é uma mesquita, é um centro hinduísta. E dá tristeza quando você vê algo assim acontecer. O Brasil é um país abençoado. O que a gente tem visto aqui no Brasil, cada vez que a gente vem, é impressionante. Praticamente uma igreja em cada esquina. Não é? Igrejas e mais igrejas. Lá é o contrário. Menos e menos igrejas. Menos e menos cristianismo. Mas diante de tudo isso, algo está acontecendo, e começou não faz muito tempo. Esse mover de Deus começou depois da pandemia, do que passou com o mundo inteiro. E nós queremos deixar essa imagem para os irmãos, para que os irmãos estejam orando por esses jovens. E isso não está acontecendo só na Europa. Está acontecendo em países como Estados Unidos, em países da Ásia, e até aqui no Brasil. Não é verdade? Não sei se os irmãos já viram, né, que
Pessoas estão se reunindo em shopping centers, em praças, em parques, e tem um louvor e ficam na presença de Deus, e mais pessoas vêm porque estão sedentas, estão buscando algo, necessitam de algo que eles não sabem, não têm uma resposta, mas necessitam de uma esperança. Deus está se movendo no meio das nações, algo está acontecendo, e diante de tantas guerras e conflitos, e divisões em países, em famílias, a esperança está aqui, né? E que Deus se manifeste no meio do povo, e que a igreja se desperte, e não se desanime, mas persevere. Amém? Então eu gostaria de deixar, esse é um pequeno testemunho, um exemplo de tanto que Deus está fazendo no mundo, e animar a igreja a não desanimar-se, mas perseverar em oração, a começar por sua conversa pessoal com Deus cada dia. Isso vai fazer diferença no resto do seu dia. Amém? E essa palavra é para mim também. Amém? A gente tem ouvido falar muito de guerras. Vocês sabiam, não sei se ouviram falar, Irã é um dos países onde a igreja tem mais crescido. E vocês sabem tudo o que está acontecendo em relação ao Irã, né? A igreja está crescendo no Irã. A igreja perseguida. A igreja está crescendo na China, um país comunista. É um dos maiores movimentos de cristianismo, está acontecendo ali na China e agora atualmente no Irã. E também na Nigéria, um país africano, e outros países africanos. Um mover de Deus, um crescimento da igreja. Muçulmanos, eles creem em sonhos, e muitos estão recebendo a Cristo através de sonhos. Jesus está se revelando a muitos através de sonhos, e eles vêm na presença, conhecem Jesus, e suas vidas são transformadas. Na igreja que a gente frequenta lá na Inglaterra, uma igreja pequena, eu e minha esposa, eu estava falando para o pastor, eu e minha esposa somos um dos mais novos, uma igreja com talvez 70 membros, que tem mais de 300 anos de existência. Ainda é uma igreja pequena, quer dizer, jovem. Quando eu digo 300 anos de existência, só tem uns 70 membros. Nós somos um dos mais jovens. Nós temos agora, que foi batizada na igreja, uma jovem de 30 e talvez 35 anos, que é iraniana, do Irã. E sabe como ela chegou ali? Ela aceitou a Cristo no país dela, mas foi perseguida pela família. Ela teve que fugir do Irã, e de país em país, até chegar, não me pergunte como, até chegar ali na Inglaterra. E lá ela pediu asilo religioso, porque era perseguição religiosa, pelo fato dela ter aceitado a Cristo. Ela encontrou a nossa igreja, foi batizada, confirmou a sua fé, e hoje serve ao Senhor. Ela conseguiu regularizar os seus documentos, ela não é mais considerada refugiada por asilo, ela adquiriu seu visto para poder viver e trabalhar no país legalmente, e serve o Senhor ali na igreja. E é um pequeno exemplo. E existem muitos iranianos que estão se convertendo, não só no Irã, mas também que migram para um país como Inglaterra, na Europa, e têm um encontro com Jesus. E suas vidas são transformadas. Deus está fazendo a obra, né? No meio de tudo isso que está acontecendo nesse mundo, de todos esses conflitos e guerras, atribulações, perseguições,
como essa jovem iraniana foi perseguida pela própria família, Deus abre o caminho e hoje ela está servindo a Deus numa igreja. Tem seu trabalho e é serva de Deus. Amém? E esse é um exemplo, mas são centenas de milhares de experiências e testemunhos do mover de Deus e de pessoas que estão encontrando a Deus em lugares onde te menos imagina, lugares onde a igreja é perseguida. Deus está se manifestando. E nós, como igreja, temos que o quê? Orar e orar também por aqueles que estão indo, estão obedecendo e levando o evangelho ali, e orar pelos aqueles que estão vindo, como os refugiados, como países europeus, na América do Norte, até aqui mesmo no Brasil, irmãos que vêm refugiados da perseguição na Venezuela e em outros países no continente da América Latina, e eles têm a experiência de encontrar a Cristo. Nós conhecemos também de Venezuela uma irmã que ela veio para a Argentina e lá ela se converteu. E Deus transformou a sua vida. Se não é lá onde eles estão perseguidos, eles fogem e terminam encontrando Jesus onde eles chegam como refugiados. E assim Deus está fazendo a obra nesse mundo afora. Amém? Então eu animo a igreja a estar orando e a perseverar e saber que a igreja do Senhor, ela não vai ser vencida, ela perseverar através dessa presença diária que a gente necessita ter com Ele, né? Comunhão e conversa diária, como o irmão pastor Wilson falou no início do culto. Converse com Deus no começar do seu dia e deixa que Ele dirija os teus passos dia a dia. E Ele vai fazer uma diferença na tua vida pessoal e através da tua vida a outros. Amém? Deus abençoe. Queremos agradecer por essa oportunidade e deixar essa palavra de ânimo aos irmãos. E que nosso coração é de gratidão pelas orações e por todo o apoio da igreja e poder fazer parte dessa parceria entre igreja e missionário, missionário e igreja. E por essa razão é que a gente está aqui, mesmo numa visita curta, com o nosso coração e desejo de expressar nossa gratidão e de poder estar junto com os irmãos. Que Deus o abençoe. Eu posso fazer uma oração? Terminar? Tá bom. Em vez dele orar por nós, nós vamos orar por eles. Amém? Quando Davi está dizendo que a Igreja Batista do Jardim Tarumã está presente em vários lugares, de fato, né? Se a gente olhar, nós estamos na África através do Petrelli, fazendo um trabalho excelente de capacitação e cuidado de pastores na África. Nós estamos na África do Sul através das escolas que ele conduz e leva para os diversos projetos. Na Albânia, ele contava para os adolescentes e juniores, talvez você não saiba, até os anos 70, se eu não me engano, a Albânia era mais ou menos como a Coreia do Norte. Era um dos países que mais matava cristãos, torturava cristãos, perseguia, e na sua constituição ela era declaradamente ateia. Hoje cerca de 20% da população albanesa é cristã. Então veja como Deus pode fazer. O pouco que a gente semeia através da obra missionária, dos movimentos que Deus pode realizar no mundo. Muros caem, portas se abrem, nações se abrem e milhares de pessoas podem se render aos pés de Cristo Jesus. Através dos jovens que são
trabalhados e formados através da vida do Davi e da Vera. Eles vão para a Albânia, eles vão para o Egito, eles vão para o leste europeu, para a Ásia, para a África, e através destas ações, o Evangelho tem sido anunciado através do ministério deles e através do ministério da Igreja Batista Jardim Tarumã, que semeia, tanto no Brasil quanto na África, e o mais recente projeto missionário, agora na Espanha e no Marrocos, através do pastor Ivo. Então vamos orar, vamos convidar a Vera que vem aqui e nós vamos orar por eles.